Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com João Grilo. O João, nós estamos falando sobre a candidatura da Pampulha ao prêmio, né, ao reconhecimento de Patrimônio Cultural da Humanidade. Falamos de alguns aspectos positivos, fortes da campanha. Queria agora abordar quais são as fragilidades, os problemas que você vê que a Pampulha tem nessa trajetória aí de se tornar esse patrimônio cultural da humanidade. Bom, eu sinceramente eu acredito que vai sair que ótimo. esse título. Esse título. Acredito que vai sair. Eu acho que tem um trabalho muito bem feito aí, eu acho que da prefeitura, o dossiê, a recepção dessa comissão, o embasamento técnico disso, da importância dessa história. Então, eu acredito que vai sair. E talvez isso nos traga primeiro um fomento, num primeiro momento um fomento do turismo, as pessoas, já que tem alguma coisa aqui que é patrimônio da humanidade, então vamos conhecer, então um sentido, esse fomento do turismo pode fomentar talvez um pouco de um comércio, de uma gastronomia, isso pode ser o início de algumas coisas. Acho que a Pampulha, assim, eu vivi a Pampulha, não tive a oportunidade de ver corrida de lancha na lagoa, de ver barco a remo, de ver os esportes náuticos, regata de barquinho à vela, barcos pequenos, mas tinha regata nessa história, e as pessoas iam para lá e nadavam. Então a gente tinha o azar da xistose, acho que aquilo na década de 60, e daquela ocupação desordenada na cabeceira lá dos rios que abastecem a lagoa, assim, eu acho que aquilo é uma tragédia para... É um problema a ser resolvido. É um problema a ser resolvido. E talvez essa história deu uma luz para isso e uma força para isso. Depois eu acho que as outras questões elas vão acontecendo naturalmente. Quer dizer, se as pessoas estivessem ocupando mais, porque eu acho que talvez a grande dificuldade dessa candidatura é a população não abraçar aquela história como merece ser abraçado. Então, a gente quando começou nesse movimento, o nosso desejo, a nossa vontade era de colocar as pessoas todas na Pampulha, andando com a camiseta da Pampulha candidata a patrimônio da humanidade, mas algumas coisas foram inviabilizando essas ações, não cabe agora dissertar em cima disso, mas eu acho que as coisas são uma sequência e a cidade precisa ocupar melhor, precisa gostar mais da Pampulha. Já é melhor, quer dizer, você colocar o fato de ter feito aquela ciclovia, já está cheio de gente já nos finais de semana andando ali. Então, um pouquinho de coisa que se faz, a população já responde. Então, eu acho que a cada passo tem um retorno, uma coisa nesse sentido. Então, qual seria a importância mais, digamos, significativa em termos de a Pampulha ganhar esse título? Seria ter essa visibilidade, tanto para turismo interno quanto turismo externo, e também chamar as pessoas a abraçar mais a Pampulha e reconhecer o valor que ela tem realmente, não só fora do Brasil, mas aqui internamente também? Claro, você quando viaja qualquer lugar do mundo, você sabe que tem um conjunto qualquer que é um patrimônio da humanidade, você quer ir lá conhecer, né? Então aqui vocês vão tentar pensar, por que isso é patrimônio? Por que o povo todo vem aqui? A gente está acostumado, nasceu vendo aquela igrejinha e é bonitinho e tal. Não é bonitinho, aquilo é deslumbrante, aquilo é lindo, aquilo é uma obra-prima, aquilo é uma coisa maravilhosa. Eu trouxe, inclusive, eu passei com 2 amigos meus portugueses que estiveram aqui essa semana em Belo Horizonte, levei-os até a Pampulha, expliquei um pouco da história da Pampulha, do significado de cada um dos monumentos que estão ali no entorno da lagoa e tal. Eles ficaram absolutamente deslumbrados com o que viram. E especialmente com a forma, né, arquitetônica da igrejinha e os painéis, né, do Portinari. A Casa do Baile, aquilo é um brinco, né? Aquilo é uma coisa deslumbrante. O atual museu, né, o Cassino, aquilo é um pouco mais difícil de explicar o valor daquilo, assim, do ponto de vista assim, da arquitetura, mas aquela trama de pilar e uma arquitetura independente daquela trama de pilares, aquilo foi uma coisa muito inovadora para a época e é um espaço
maravilhoso internamente, né? Sim, Maravilhoso, sem que se dúvida. adapta a qualquer coisa que você queira fazer lá dentro, né? Sem dúvida. Vamos falar agora, então, já que falamos de alguns problemas de Belo Horizonte, vamos falar um workshop do qual você participou, que foi a Virada Criativa, né, em Belo Horizonte, e que contou com a participação de vários outros profissionais dessa área discutindo soluções criativas para os problemas da cidade. Eu queria que você falasse um pouco desse evento, como ele aconteceu, e se desse encontro surgiram realmente propostas ou soluções criativas para os problemas da cidade. Bom, primeiro eu participei como um cidadão. Fui lá e soube o que estava acontecendo e fui lá e participei um pouco, dei, acho que uma pequena Sua contribuição em alguma coisa que estava acontecendo. Acho a iniciativa maravilhosa. A iniciativa, assim, a cidade precisa, Belo Horizonte precisa muito disso. Eu acho que a gente faz pouco isso, tem pouca atenção com a cidade, tem pouco cuidado com a cidade, tem pouco carinho, a população tem pouco carinho com Belo Horizonte, tem pouca participação mesmo na construção de coisas boas para a cidade. Então, essa iniciativa, ela é muito bem-vinda e achei bonito, assim, o evento tinha muita gente participando, não apenas profissionais de arquitetura, tinha alguns colegas arquitetos participando, mas muitos cidadãos, gente de associações de moradores, pessoas mesmo avulsas chegando lá e participando e foi muito bem dirigida, muito bem organizada também. E teve alguma no final das contas, o encontro produziu alguma novidade ou teve alguma ideia criativa para solucionar algum problema da cidade? Eu acho que teve o início de muita coisa. Assim, eu acho que esse grupo que está coordenando agora precisa transformar aquilo num produto, né, num desenho, porque as coisas aconteciam em termos de ideia, de sugestão, exato. Então você não tem uma coisa palpável para apresentar. Mas eu sei que eles estão trabalhando agora nisso e deve voltar essa história para um segundo momento e, quem sabe, até alguma dessas coisas começar a acontecer. Você falou da população de Belo Horizonte que não demonstra, pelo menos, um carinho assim tão especial pela cidade. Você, embora sendo mineiro de Belo Horizonte, você viveu muito tempo no Rio de Janeiro. Eu queria que você nos apontasse algumas diferenças entre o jeito mineiro de vir à arquitetura e de pensar a cidade e o jeito carioca também de vir à arquitetura e de pensar a cidade. Quais são as diferenças fundamentais, você acha, nessas duas visões? O arquiteto, o cidadão carioca adora o Rio de Janeiro. Tem um orgulho daquela cidade, tem um envolvimento com ela, tem uma participação grande ali com... Se você pegar qualquer galpão que está meio feio, já tem um mundo de projeto, de sugestão, de coisa em cima disso. Quer dizer, as faculdades trabalham o último ano, os 2 últimos anos da faculdade de arquitetura, são muito ligados ao urbanismo e muitas propostas para a cidade. As cadeiras de projetam muito, assim, os professores dão muito, assim, tem aquela casa ali, as pessoas vão lá, visitam a casa, fazem o levantamento, olha o que é, e fazem uma proposta de recuperação daquela casa internamente, da fachada. Então, é uma coisa muito envolvente, assim, muito da faculdade de arquitetura. Por exemplo, o projeto Rio Cidade, que virou uma referência, eu acho que no país inteiro. O Rio foi a primeira cidade que limpou, tirou aquelas placas, aqueles cartazes, e mostrou a fachada das edificações. Ali deixou a cidade mais bonita, né? Aquilo foi coordenado pelo Augusto Ivan, que é um grande arquiteto, que foi meu professor, e que foi vendo aquelas coisas acontecendo também dentro da faculdade de arquitetura. Então, a faculdade de arquitetura tem uma participação na cidade de uma dimensão muito grande, em termos de urbanismo, são muitos projetos, são muita coisa. E a própria cidade, tem um exemplo que eu acho bacana, há uns anos atrás, isso já tem bem uns 20 anos, um jornal do Rio de Janeiro fez um concurso, era um arquiteto que se chamava Cazé, uma pessoa muito interessante, ele fez um concurso nesse jornal e ele, todo domingo, ele produzia uma foto de um detalhezinho de uma coisa do Rio de Janeiro. Em diversos pontos da cidade, no centro, na Gamboa, então às vezes é um frontão de uma coisa e tal. E o projeto era quem chegasse ao final
do ano, sabendo onde eram tivesse mais informação, ganharia então uma viagem. E foi uma coisa constrangedora que chegou no final, um tanto de gente acertou tudo, entendeu? Um tanto de gente acertou. Demonstra a ligação das pessoas com a própria cidade, né? As pessoas andam na cidade, andam a pé, olham a cidade, percebem, observam. E o povo que ganhou não era só arquiteto, não. Cidadão mesmo, que gosta da cidade, que anda na cidade e toma conta da cidade. Né? Sem dúvida. Para finalizar o nosso programa, eu queria deixar uma pergunta para você. A partir de toda essa sua experiência, dessa sua vivência nessas áreas todas do urbanismo, da arquitetura, do design, do paisagismo, o que você diria para essa nova geração de profissionais que está chegando agora e que pode, depender das suas atitudes, da sua produção, né, levar o Brasil a um outro patamar de civilização? O que você diria para essas pessoas? É muita coisa. Patamar de civilização é uma... Mas, olha, existe no mundo inteiro um movimento muito grande de se apropriar mais da cidade. Acho que as cidades, as pessoas estão desejando ter uma cidade com uma excepcional qualidade de vida. E isto é um movimento político, né? Essa coisa não acontece sem o envolvimento das pessoas. E os arquitetos são a liderança natural desse movimento. Os arquitetos precisam ser reconhecidos pelo poder público nesse sentido. E os jovens arquitetos precisam participar dessas coisas. Tem várias possibilidades via internet de estar participando. Eu ainda sou de um tempo que essa coisa só acontecia fisicamente, então você tinha que ir para a rua, tinha que ir para as reuniões, tinha que participar das coisas para que algo acontecesse. Hoje existem outros meios, outras formas, mas tem que participar. De uma maneira desprendida, assim, não se pode querer que eu só vou fazer isso se isso me der dinheiro, não é isso neste momento, mas isso será fundamental na sua carreira, nas suas oportunidades de trabalho no futuro. Ok, meu querido. Muito obrigado pela sua participação, foi muito interessante aqui ouvi-lo falar e fazer esse histórico todo da sua trajetória como profissional do urbanismo, da arquitetura, do design, né? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Pois é, o programa Retratos de hoje chegou ao fim. Mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Semana que vem nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte. E eu espero você. Grande abraço!